Preferi vir aqui para cá, porque aqui eu fico de olho no pessoal. Se estão trabalhando ou não. Tô brincando. Trouxe aqui um reserva aqui. Preciso que as pessoas estejam reabastecidas de informações. A mente, né? Quando ela está cheia de informação, se for boa, crescimento. Se for informação ruim, as coisas vão acontecer ruim mesmo, né? Então não tem. A mente é o quê? É para receber o lixo ou coisas boas. Eu trouxe aqui para vocês um reserva, tá vendo aqui, ó? E eu preciso dizer para vocês que nas minhas pesquisas e nas pesquisas de alguns, vamos botar assim, projetistas, só que você que está aqui, Marcelo, Leonardo, você tem que entender que você, como piloto, você é um projetista. Isso já foi pesquisado e já foi batido o martelo. Todo piloto é um projetista, principalmente na pilotagem e nos movimentos. E cada um sente o parapente conforme as suas emoções. Você acredita? E como todo mundo não tem as mesmas emoções, então as emoções que você, quando junta o parapente e junta com o seu corpo, seus pensamentos, suas emoções, ele dá uma característica tua, que não é igual a outra, né? Existem os princípios, claro, mas eu quero que vocês entendam que vocês todos aqui que estão presentes, que vão ver esse vídeo, são projetistas de parapente. E vocês podem muito mais, né? Mais ainda. Mas vamos lá sobre o reserva aqui, ó. Eu não sei se vocês já pegaram reserva, mas algumas pessoas, né, tem essa laçadinha aqui. Essa laçadinha que eu puxar, essa fraldinha vai abrir. E se você não sabe, né, elas são quatro partes. E aí, normalmente, a sua fraldinha, ela tem um elástico. E aí você puxa duas, puxa o elástico e bota isso aqui, ok? Só que eu preciso dizer sobre um colapso chamado gravata. A gravata é um colapso que tem mostrado uma característica de catar o reserva. Isso aí isso já tem anos. Só que agora está mais evidente por causa dos colapsos. O pessoal que faz manobra, eles estão sempre fazendo manobra. E aí eles, por ano, eles jogam uns 6 reservas, né? Então nessa pesquisa deles e de pessoas de competições de voo livre, perceberam que durante o processo do voo já se sabe quais são os colapsos que gera depois uma gravata. Quais são as ações do piloto que faz com que logo depois que ele não sai à direito venha uma gravata. Então, cara, você já tem um relatório de que você precisa saber quais são os colapsos e quais ações que você faz na vela no qual faz a gravata. Aí você então já sabe que se você fizer isso, X aquilo, que eu não é esse detalhe que eu vim falar para você, mas eu posso um dia fazer uma live sobre isso. Mas nesse curso aqui que a gente tem, ó, chamado o número 2, é o CAP, a gente lá no CAP a gente explica para os nossos alunos, nossos mentoreados, quais são os colapsos e quais ações que o piloto tem que faz ter essa gravata. Beleza. Então você já sabe que você tendo 1 ou 2 de reserva, quando você joga o reserva, o primeiro é catado pela vela. E se você pega o segundo, se você não souber exatamente o momento de jogar, ele também pode catar.
E aí nessa hora, alguns projetistas, e eu também fiquei pensando, como poderia, com a minha imaginação, vendo aquele tipo de colapso, como sair, como fazer, como conquistar, como... a gente é imagem e semelhança do Criador, então a gente tem como pensar. E aí o que foi feito? Um projetista, ele projetou uma fraldinha, que é diferente. Ela é toda igual, mas ela tem um detalhe diferente. Ela tem os 4 estágios. Normalmente um tem um elástico. No caso dele, esse aqui tem um elástico e esse aqui tem elástico. Então, esse aqui tem 2 elásticos. E o que ele percebeu? Que quando você está voando e você faz uma ação e gera a gravata, e você na hora que depois de uma volta a vela vai catar o seu reserva. Então ele percebeu que quando você joga o reserva, a maioria dos pilotos bota isso aqui bem curtinho, né? Tipo assim, bota bem o brider bem mais curto aqui. Quando o piloto está pensando assim, pô, quanto mais próximo daqui, quando eu jogar, as fraldinhas abrem e o meu reserva abre também. Então é um pensamento. Só que na gravata, quando você joga e essa pecinha aqui sai, a fraldinha abre e o reserva já vai abrindo. E o que acontece? As linhas da vela vai e pega o reserva e fica ali embolado. Quando você joga o outro, é a mesma coisa. E aí percebeu que vocês precisam, tá, de ter uma distância maior aqui desse para esse aqui. Então aqui vai o bride da sua Select, que tem 1 metro e pouco, mais esse bride aqui e mais uma corda aqui que pode ser mais 1 metro. Quando você joga esse reserva, então ele vai abrir mais longe, mais próximo. E o que é mais legal? Ele pode, quando nessa hora que você jogou, ele ainda está assim nesse movimento, ó. Então essa caixa aqui fechada faz com que ele possa passar entre algumas linhas e sair lá atrás. Beleza? Ok? Só que aí eles fizeram agora, que a gente já tem isso mais ou menos 1 ano, a gente já faz nossos reservas com esse tipo de fraldinha que eu vou explicar agora. É como fosse, sabe, quando você lança um foguete para o espaço, a gente tem estágio. E essas fraldinhas, elas têm estágio. Então, a gente na hora que faz a dobragem aqui das linhas, quando chega no meio, a gente pega o primeiro estágio, que é um lado da fraldinha, o outro que tem um elástico, a gente dá laçada. Continua dando o restante e depois essa última aqui, tá vendo? Essa última. Então, o que vai acontecer? Quando você, piloto, tiver com nossas fraldinhas e por acaso você vir ter uma gravata e na hora de você jogar, o seu reserva ele vai abrir o primeiro estágio bem pertinho de você, mas as linhas continuam desfiando para abrir o segundo. Mas como esse compartimento ele está aqui fechado ainda, e se por acaso a vela vir muito rápido e para catar o reserva propriamente dito, essa fraldinha acaba passando por dentro das linhas. E como eu falei anteriormente, abre lá atrás. E se ele abre, e se não for o caso, né, dessa vela tá vindo para catar, ela já vai abrir numa distância próximo à vela, fazendo com que as linhas do seu parapente não cate o reserva abrindo, que ele pega, ela vai abrindo, né? Ele vai pegando e não deixa mais o reserva abrir mais. Claro que se você tiver tempo, pegar o Bradia, que a gente tem um curso de jogar reserva voando que a gente explica isso. Quando você joga
tá com reserva normal, jogou, catou. Você tem que, na hora que você joga uma reserva, você tem que pegar ele e o tempo todo olhar ele, todo. Você não vai jogar um reserva e jogou reserva, não. Você tem que estar acompanhando o tempo todo. Enquanto ele não abrir atrás, você vai ter que olhar o reserva. Se ele abriu, perfeito. Mas se ele não abrir, o que, que você vai fazer? Você vai imediatamente. Cara, não adianta dizer para mim que você é um piloto que vai ficar parado numa hora de uma coisa que é um reserva. Então você precisa jogar esse reserva. Você precisa olhar esse reserva. Você precisa ver ele abrindo. E se ele não abrir porque ele embolou na sua vela, você só tem um, você tem que imediatamente no braida da tua selete, tá? E ir puxando e até tenteando para uma das bocas do reserva abrir e você ser salvo pela sua atitude, pelas suas ações, né? Então as pessoas pensam que é só ter um reserva e jogar. Não é assim. Então o reserva ele tem que ter um tratamento antes, durante e depois. Antes como? Fazendo revisão, porque se você deixar ele muito tempo assim, ele acaba ficando compactado e você, na hora de jogar, ele vai estar duro. Então você precisa de 6 a 1 ano dobrar seu reserva. A gente tem um curso onde a gente ensina uma dobragem que um alemão ele fez e abre em 3 segundos, muito rápido. Mas você também precisa dos outros complementos, como botar na sua selete, como jogar e como acompanhar todo esse processo. Beleza? Então uma dica aqui muito importante, quem puder passar para outras pessoas, fazer um transbordo, que vocês sejam um canal de informação para outros. A informação chegou a vocês e agora vocês vão transbordar. Se você não sabe explicar, pega esse link e passa para alguém. Beleza? Tamo junto nessa jornada. Que Deus abençoe a todos e que o seu comportamento, né, seja um padrão diferente. Se você não está tendo os resultados que você gostaria, é porque você está tendo um padrão. E não adianta você acordar no outro dia e tentar fazer a mesma coisa, tanto o salário, como a mudança da sua esposa, a mudança dos seus filhos, no voo, se você tiver um padrão e achar que o universo vai te contemplar, enquanto você tiver um padrão, ele não vai ser mudado. Você tem que elevar seus padrões, beleza? Um abraço, tchau, tchau.